Olá, seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Um acordo no Supremo suspendeu a análise da liminar de Gilmar Mendes, que na prática blindava ministros da Corte contra pedidos de impeachment. Gilmar retirou o caso da pauta do julgamento virtual, que estava previsto para esta semana, mas isto está longe de significar o fim da tal blindagem. Na nova decisão, o ministro recuou apenas em um ponto, aquele que dava ao Procurador-Geral da República exclusividade para apresentar pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Todo o restante permanece em pé, inclusive a exigência de 2/3 dos votos do Senado para admitir qualquer processo contra eles. Pelo acordo, caberá agora ao Senado transformar esses novos parâmetros em uma legislação nova. No papel, parece que os senadores estão assumindo o protagonismo. Na prática, é apenas uma troca de autoria. O STF força uma mudança e o Senado parece que fingir que foi ele que teve a ideia. Coisas do nosso Brasil. Enquanto isso, em outra frente, desmorona a expectativa de que os condenados do 8 de janeiro possam passar o Natal em casa com a aprovação da lei da dosimetria. O projeto avançou na Câmara, é verdade, mas o Senado já começou a erguer barreiras e o governo Lula deixa claro que jogou fora as chaves da cela de Bolsonaro e de seus apoiadores para o final de ano. E tem ainda uma nova mensagem do governo americano reafirmando que tão cedo Alexandre de Moraes não deve sair da lista dos sancionados pela lei Magnitsky. Bem, para esses e outros assuntos, você já sabe, venha com a gente para a última análise que está começando e temos a presença quarta-feira no estúdio de Francisco Scorsin. Salve, Scorsin, tudo bem? Bem-vindo. Salve, Tosi, salve toda a audiência. E no telão, o Deltan Dallagnol, que participa de... Vou saber onde que o Deltan está viajando hoje. O Deltan hoje está ausente. Mas antes de apresentar o Deltan, deixa eu chamar aqui o Homero Marques, advogado, ex-deputado, prestigiando o nosso programa. Tudo bem, senhor Homero? Olá, boa noite. Um grande prazer estar com vocês novamente no Última Análise. Uma boa noite aos participantes e a todos que estão nos acompanhando. E o Deltan Dallagnol, conta pra gente de onde que você fala, Deltan, porque você está aí, criou condições especiais num hotel ou, enfim, num centro de eventos, num restaurante para falar com a gente hoje. Grande Tosi, Scorsin, Homero Marques, alguém que eu admiro, alguém que foi um dos melhores deputados estaduais da história aqui do Paraná, super aguerrido, dedicado, muito técnico, advogado, vai ser muito bom ter as suas contribuições hoje aqui também. E eu falo aqui com um grande abraço aqui para os nossos telespectadores e ouvintes, diretamente do aeroporto de Congonhas, num caos aéreo que aconteceu hoje por conta de ventanias aqui em São Paulo. A gente decolou 10 horas da manhã em Brasília para ir justamente para a tua terra aí, viu, Homero, para Maringá. Só que a gente não conseguiu pousar em Congonhas, voltou para Brasília, ficou dentro do avião, consegui só sair do avião às 6 da tarde. Eu estava quase pedindo habeas corpus para o ministro Gilmar Mendes, porque a gente sabe que ele dá, né? E olha, não sei como é que foi a ventania em São Paulo, o noticiário é de que foi uma coisa muito séria mesmo, e aqui também em Curitiba, muito vento, muitas árvores e galhos derrubados, enfim, a chegada do verão com essas oscilações de temperatura causa isso mesmo. Bom, vamos ao tema da abertura do nosso debate, nosso programa. Nunca a metáfora do tal bode na sala foi tão apropriada para explicar uma jogada política como o caso da liminar de Gilmar Mendes, que mudava a lei do impeachment de ministros da Corte Suprema. Do nada, vamos lembrar, o ministro decidiu que havia urgência para modificar uma lei de mais de 70 anos e ele decretou mudanças por conta própria, causando indignação entre muitos brasileiros. Gilmar Mendes não se importou em declarar que sim, era uma autoblindagem contra o clamor popular por impeachment dos ministros e um temor de que a eleição de novos senadores em 2026 pudesse de alguma forma atender a esse clamor. Pois não é que o Senado, que poderia enfrentar essa decisão liminar do ministro e expulsar o bode da sala, não é que o Senado decidiu negociar? E pelo jeito tudo indica que Gilmar Mendes vai conseguir tudo o que queria. Pelo acordo anunciado, Mendes tirou a análise da liminar da pauta do Supremo e suspendeu o ponto mais polêmico, que dava exclusividade ao Procurador-Geral da República para pedir o impeachment de ministros do STF. Eu começo colocando uma pergunta aqui para o Francisco Scorsin. Scorsin, estamos diante de um caso explícito de submissão de um poder ao outro ou, na verdade, é um diálogo de alto nível em que as partes estão sentando para negociar e vindo com uma solução negociada, uma solução acordada que é melhor para todo mundo
e não tem nada de submissão de um poder ao outro. Alto nível é da nossa dificuldade em tratar desse tema sem utilizar as palavras que acho que todo mundo gostaria de utilizar, né? Porque fica escancarado que se trata de uma negociação bastante escancarada. Só que eu tenho certas dúvidas. Me parece que os últimos acontecimentos que vem acontecendo, né, o ciclone tropical permanente que existe lá em Brasília, me parece que algumas coisas começam a andar até com uma certa velocidade. Eu não sei o quanto que esse recuo de agora, e talvez até a própria liminar do ministro Gilmar Mendes, não tem a ver com isso, né? Porque ao mesmo tempo que ele retira, né, da votação no plenário, né, ele mantém a liminar, né? Ou seja, então aquilo que parece que é um recuo, na verdade eu acho que é algo pior ainda. Porque uma coisa é você ter aquilo referendado pelo Supremo como um todo. Eu não entendi por que retirar do plenário como se isso fosse... O que é? Que é um aceno ao Senado Federal, porque ele tirou o PGR apenas daquilo ali. Ele manteve toda a decisão, a adesão está valendo, né? O único risco que existia indo para o plenário era, de repente, o plenário derrubar a liminar dele. Não acredito que isso ia acontecer, mas não entendi o movimento de se retirar, né? De fazer o recuo com relação ao PGR, até pode ser que seja alguma negociação. O que me parece é que existe uma negociação maior envolvendo essa negociação menor, vamos colocar dessa maneira, né? Há várias coisas estranhas e esquisitas. De repente o presidente Hugo Mota decide pautar um monte das chamadas pautas bombas, ou então coisas que estavam há muito tempo paralisadas. Muita coisa começou a caminhar, talvez a partir do momento em que Flávio Bolsonaro ficou definido como o candidato Jair Bolsonaro. Está tudo ainda muito no lusco-fusco, ainda muito esfumaçado, né? Eu confesso assim, eu não consigo entender a razão de se manter uma decisão monocrática, que pega muito mal, né? É uma das coisas que se quer mudar, inclusive no STF, e se retirar do plenário. Eu fico me perguntando se havia algum risco de se perder isso no plenário. Porque o que começa a aparecer do Supremo Tribunal Federal parece que começa a se tornar insustentável. Uma série de medidas que o STF tem tomado de se sustentar por mais tempo, né? Eu não sei o quanto o ministro Fachin não anda também atuando nos bastidores, porque ele tem feito alguns sinais de que muita coisa ele já não está mais engolindo ou aceitando. Enfim, não dá para saber exatamente o que está acontecendo, né? Há um aparente recuo com relação a isso do PGR, que eu acho que é uma espécie de satisfação ao Davi Alcolumbre para justificar que não precisa ter tanta pressa assim para fazer a lei do impeachment, né? Porque estava pautado para hoje, né? Para já ser discutido hoje. Então eu não sei exatamente o que está acontecendo nos bastidores, mas me parece que é uma negociação que vai para muito além do que apenas essa dimensão dos impeachments dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não sei o que o futuro nos reserva, mas, né, sendo o Brasil, não é bom esperar coisa boa. Daqui a pouquinho a gente vai analisar alguns pontos da decisão do Gilmar Mendes, né? Separamos alguns pontos para entender os argumentos dele, mas nessa primeira introdução eu queria ouvir do Deltan Dallagnol e do Mero Marchese o que parece a vocês que levou a esse recuo, mas é um recuo disfarçado, né? Porque está valendo tudo da liminar, com a exceção da prerrogativa única do PGR para pedir o impeachment dos ministros. E mesmo assim, o que vem aí não é algo, digamos, tão aberto, tão possível como temos hoje, que qualquer cidadão pode fazer o pedido de impeachment. O que parece a você, Mero Marchese, desse jogo aí que a gente está assistindo, como disse o Scorsin, e tem alguns fatores nesse cenário que a gente ainda tenta entender como que eles se encaixam, essas peças? Marcos, antes de tudo, eu queria cumprimentar adequadamente o Deltan Dallagnol, nosso ídolo, e também o Francisco pela participação nesse debate. Eu acho que o Gilmar Mendes tirou parcialmente o bode da sala. Há alguns dias ele proferiu, essa liminar, em que, basicamente, ele diz que a lei do impeachment, que é de 1950, portanto tem mais de 70 anos, a nossa Constituição tem mais de 40 anos, ele disse que a lei do impeachment agora contraria a atual Constituição Federal brasileira. E em dois pontos principais, né? O primeiro,
em relação aos legitimados para fazer um pedido de impeachment ao Senado, que tem a competência para julgar um pedido de impeachment em relação ao ministro do STF. Hoje, a lei é muito explícita ao dizer que qualquer cidadão tem esse poder, o que é um corolário do fato de que o poder emana da população na nossa República. O Gilmar Mendes disse que isso é inconstitucional, que, portanto, só o Procurador-Geral da República poderia ter esse poder. E no segundo ponto, ele aumentou artificialmente, contra o texto explícito da lei de 1950, o quórum para instalação do processo de impeachment no Senado. A lei é clara ao dizer que a maioria simples dos senadores, ou seja, 41 senadores, pode instaurar um processo de impeachment. É diferente do quórum para aprovar o processo de impeachment, que é mais alto, de 2/3. Mas o Gilmar Mendes utilizou esse quórum de 2/3 para instaurar o processo de impeachment, ou seja, ele está dificultando que possa haver processo de impeachment contra algum ministro do STF, e me parece impossível, Marcos, não fazer nenhum tipo de relação com os fatos que foram divulgados nesta semana sobre, por exemplo, o contrato de honorários de 129 milhões de reais entre o banqueiro do Banco Master, o Daniel Vorcário, e o escritório de advocacia da mulher do Alexandre de Moraes. Um contrato que não especifica nenhum tipo de causa, o processo em que ela deve atuar. O escritório dela é um escritório bem pequeno, mas firmou com o Banco Master, que está envolvido numa série de maracutaias, um contrato que provavelmente é um dos mais altos da espécie no Brasil. Houve uma revolta grande contra essa decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, e agora ele recua, mas ele não recua totalmente, né? Ele tira parcialmente, como eu disse, o bode na sala, e muita gente acha que até melhorou a situação, sem lembrar que ele criou esse problema todo. Eu não sei dizer que tipo de negociação está acontecendo agora entre ele e grandes exponentes do centrão brasileiro, como Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, porque existe, como você mencionou bem, nesse momento, tramitando no Senado Federal um projeto de lei que altera a lei do impeachment. Mas o projeto de lei, que é do senador Rodrigo Pacheco, aliás, ele não chega ao ponto de fazer alterações dramáticas como aquelas da liminar do Gilmar Mendes. Ele mantém, por exemplo, o quórum de maioria simples para a instalação do processo de impeachment no Senado. Em relação à iniciativa popular para instaurar o processo de impeachment no Senado, ele tira o direito de qualquer cidadão fazer isso, aumenta para um quórum em que seja necessário alcançar aquela quantidade de pessoas suficiente para desencadear um projeto de lei no Brasil, mas não impede que a população organizada, não é nada impossível que possa se organizar e fazer um pedido de impeachment. Além do que, o projeto do Pacheco mantém a legitimidade de partidos políticos e outros legitimados. Então, eu não consigo entender exatamente o que eles estão negociando nesse momento. É evidente que há, nesse movimento do Gilmar, também um recuo em relação à revolta que a decisão liminar dele provocou, mas no balanço geral, Deltan, Marcos e Francisco, eu acho que o saldo é bastante positivo para ele, porque nós estamos agora avançando no final do ano, a liminar dele, para todos os efeitos, continua valendo, ele manda essa discussão para o ano que vem e esfria qualquer tipo de iniciativa diante de algum fato grave contra ministros do STF. Deltan, você enxerga aí alguma pressão não facilmente identificada sobre o Gilmar Mendes, ou na verdade é um jogo de cartas marcadas e ele está conseguindo o que ele queria ao colocar o bode na sala? Tosi, eu queria concordar discordando um pouquinho do Homero, dizendo que eu acho que o Gilmar ele não se preocupa tanto com as críticas da sociedade mais, viu? A não ser que elas escalem demais. Como ele mesmo disse, ele é enfermeira que não é a primeira vez que vê sangue na sua frente. Mas eu acho que ele se preocupa sim com reações que possam acontecer dentro do próprio plenário do Supremo, caso esse caso vá a julgamento agora no final do ano, porque você tem lá o André Mendonça, você tem o Nunes Marques, você tem um Fachin, você tem pessoas que estão em busca aí de uma moralização da corte, de uma mudança de rumo,
O próprio Fachin propôs recentemente agora o Código de Conduta dos Ministros, e acho que ele tem um receio do que possa acontecer ali nas discussões em plenário se algum ministro pedir para tirar esse caso do plenário virtual e ele for ao plenário físico, ao plenário presencial. Agora, mais ainda do que isso, eu acho que o objetivo do Gilmar Mendes é desmobilizar a reação do Senado. Porque o Senado ele colocou uma grande pressão sobre a Alcolumbre. E o objetivo é, fazendo isso, ele despressuriza. Veja só, ele nem recuou propriamente, ele fez um recuo parcial, só de um pedaço da decisão. Mas com isso ele despressuriza, ele reduz a pressão que existe hoje sobre a Alcolumbre e que o Alcolumbre acaba repassando sobre o Supremo. De pressão para aprovar medidas como mandatos para ministros, uma espécie aí de recall, recondução de ministro a cada 5 anos, pressão para aprovar a impossibilidade de decisões liminares, pressão para aprovar medidas como o próprio marco temporal, que está indo agora como uma reação a essa decisão do Supremo. Então ele quer, sim, despressurizar, fazer um pouco do que eles fizeram com a anistia, aprovar alguma coisa que não entrega o que as pessoas realmente querem, mas alguma coisa ali para você entregar e despressurizar, baixar a pressão e eles dizerem, não, nós recuamos, nós demos o que se pedia, nós ouvimos a sociedade. E aí eles seguem fazendo o que sempre fizeram e mantêm ali o cerne da decisão, mantêm a sua autoproteção. Agora, essa decisão que foi emitida agora, o que ela mais me chama a atenção, para começo de conversa, Tosi, é que quando ele recua em relação a alguns pontos na decisão, o que ele está mostrando para todo mundo ver é que ele usou um falso argumento na primeira decisão em que blindou os ministros do Supremo. Ele usou o argumento de que existia urgência, uma urgência que não poderia esperar submeter esse caso ao plenário, por isso que ele deu a decisão monocraticamente. Mas, quando ele recua, ele mostra que desmascara ele mesmo, mostrando que tinha urgência, era coisa nenhuma. Um segundo ponto que me chama a atenção muito forte também é o fato de que a Malu Gaspar, ela adiantou no jornal O Globo que essa decisão seria dada, que seria fruto de uma articulação que foi feita entre o Rodrigo Pacheco, junto ao ministro Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. E depois que foi dada a decisão, aí ela foi lá e ajustou a coluna para dizer que a decisão foi dada, mas ela anunciou a decisão antes de ser proferida, o que mostra ali que teve uma decisão combinada entre quem pediu e quem deu. E aí eu fico lembrando lá da Lava Jato, o pessoal que criticava as conversas com o juiz, sem que existisse nem naquele material lá ilícito dos hackers, qualquer tipo de combinação. Sem que existisse, o pessoal caía de pau criticando. Só que agora você tem evidências explícitas de uma decisão combinada, e aí tá tudo bem, né? Porque eles são supremos mesmo, eles estão acima da Constituição e acima das leis. E para fechar, esse recuo do ministro Gilmar Mendes, ele é um falso recuo, não só porque ele recua parcialmente, mas é porque ele finge que ele está voltando atrás, mas não está, porque o que ele quer, ele vai conseguir agora do próprio Senado, entregando de bandeja nas mãos dele, por meio de uma nova lei do impeachment que vai absorver tudo aquilo que a liminar propôs. Olha, vamos analisar alguns pontos da decisão do Gilmar Mendes após esse acordo com o Senado. Ele começa elogiando o senador Davi Alcolumbre, que na primeira gestão à frente do Senado tinha assegurado 36 pedidos de impeachment de ministros. Ele rasga elogios também ao senador Rodrigo Pacheco, que igualmente barrou vários pedidos de impeachment. Veja o que ele escreve em seguida. A mim me parece, nesse contexto, que o Senado Federal, em especial os senadores que passam pela cadeira presidencial, têm demonstrado adequada percepção dos potenciais traumáticos, sob o ponto de vista institucional, que decorrem da instauração de processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, sendo certo que, por isso mesmo, vem adotando postura prudente e equilibrada em consonância com os postulados da separação dos poderes e da independência judicial. Com efeito, diz Gilmar Mendes, o diálogo institucional que se estabeleceu entre o Poder Judiciário e o Congresso Nacional acerca da atualização legislativa, acerca do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, constitui exemplo de maturidade democrática e de respeito ao princípio da separação de poderes. E, em seguida, o ministro explica que a canetada que ele deu, veja só, teve os seus efeitos. A decisão que deferiu a medida cautelar com fundamento na proteção das garantias constitucionais dos ministros do STF teve repercussão imediata na tramitação do PL 1388-2023, que passou a tramitar com prioridade e celeridade. Tal encaminhamento, diz ele, evidencia a atenção e a sensibilidade do Parlamento às balizas emanadas desta Suprema Corte,
refletindo um compromisso com a estabilidade institucional e com a correta interpretação do ordenamento jurídico. Interessante notar, ele afirma, que os termos originais do projeto foram, em linhas gerais, ajustados para incorporar parcela significativa das orientações contidas na medida cautelar. Esse aprimoramento legislativo não se limita a atender formalmente às determinações do STF, mas configura ato de elevado espírito público voltado à preservação da integridade do Poder Judiciário e à proteção da harmonia entre os poderes. Vejam só, textualmente o Gilmar Mendes diz que os termos originais do projeto do Rodrigo Pacheco foram ajustados para contemplar parcela significativa das orientações contidas na medida cautelar. Em outras palavras, ele disse, vê-se que me obedeceram, em grande parte estão me obedecendo. Não é isso que dá para concluir? Aliás, o ministro Gilmar Mendes precisa aprender a dividir as frases em frases mais curtas, né? Tem ali apostos de frases que tem que puxar o fôlego aqui, senão você consegue terminar a leitura. Mas, talvez se ele fizesse isso, ele parasse para pensar no que ele está escrevendo, né? E percebesse que ele faz uma confissão involuntária, né, de chantagem. Porque não há outra conclusão dessa decisão, senão a compreensão de que só há uma possibilidade de aceitação pelo Supremo Tribunal Federal desse novo projeto, que é a aprovação tal qual eles desejam. Quer dizer, não há absolutamente nada de democrático nisso, não há nenhuma conversa institucional, não houve nenhum tipo de maturidade nesse processo. Houve literalmente o Supremo Tribunal Federal obrigando o Senado Federal a agilizar a reavaliação da lei do impeachment, que não tem permissão para ser modificada, senão nos termos que o ministro Gilmar Mendes entende que ela tem que ser modificada. Ou seja, se essa lei do impeachment for votada no Congresso Nacional e ela for votada no sentido de que fica maioria simples, de que fica nos mesmos termos que está hoje, ou com uma outra modificação assim, o que o ministro Gilmar Mendes vai dizer? Que ela é antidemocrática? Que ela é inconstitucional? Né? Que o voto dos senadores e dos deputados eles só valem se for de acordo com o que o STF quer, deseja, pensa? O que vai embutido, às vezes de maneira flagrante, às vezes de uma maneira um pouquinho vaselinada, vamos dizer assim, é o quanto essa síndrome do poder desses ministros tomou a frente de uma tal maneira que eles não têm mais a menor vergonha, o menor pudor em falar certas coisas e em fazer certas coisas. Né? O que o ministro Dias Toffoli fez, de viajar com advogados de uma ação em que ele decreta sigilo completo. Né? Quando se vaza o tamanho do valor do quanto o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes recebendo por conta de um processo que também está ali, já está no Supremo. Quando a gente vê que o ministro Gilmar Mendes de repente decide movimentar o processo legislativo e não somente movimentar, como dosar o ritmo e dizendo mais ou menos o que ele quer que seja feito ou deixar de ser feito. Quer dizer, a coisa passou do ponto do ridículo mesmo. Né? Para mim, quase todas essas decisões elas dão mais motivo para abertura de impeachment do que o contrário. Porque não há outra solução possível do jeito que está. Como disse o senador Alessandro Vieira, acho que foi ontem ou foi hoje, né? Onde ele diz assim, está se avizinhando o momento em que algum ministro supremo vai ser preso. Eu achei que foi até mais ousado do que eu imaginava, porque entre impeachment e ser preso vai uma certa distância, né, com relação a isso. Então, se está se avizinhando esse momento dele ser preso, muito já passou do momento de algum ser empichado. Vocês acompanharam aí as palavras do Gilmar Mendes, né, em longas frases, tecendo loas ao Rodrigo Pacheco e ao Alcolumbre e dizendo que tudo se encaixou institucionalmente nesse diálogo. E depois, como eu chamei a atenção aqui, ele disse que os termos originais do projeto do Rodrigo Pacheco foram ajustados para contemplar parcela significativa do que eu determinei na liminar. Ou seja, já me atenderam, já disseram que vão me obedecer, então segue o jogo e muito obrigado. Assim vence o país, assim as instituições mostram maturidade. Isso é sinal de maturidade, Deltan Dallagnol, ou é sinal de que alguém aí está mandando nesse jogo? Olha, sinal de maturidade não é. Sinal de maturidade aconteceria se a gente tivesse um sistema de freios e contrapesos que funcionasse de modo institucional adequado, como foi planejado pelo Constituinte. O que a gente tem hoje é a submissão.
é a submissão do parlamento ao Supremo Tribunal Federal, especialmente pelo fato de que existe uma grande concentração de poderes na figura dos presidentes, e os dois presidentes têm o rabo preso no Supremo, em razão da existência aqui, muito peculiar no Brasil, da figura do foro privilegiado, que deixa eles à mercê de um Supremo que, quando quer, instaura investigação, processa, condena e coloca na cadeia uma pessoa em menos de um ano, como aconteceu com o pessoal da direita, ou quando quer, mantém as pessoas cozinhando em investigações, processos ao longo de décadas e anula os processos no final, como aconteceu na Lava Jato, ou então demora muito para aplicar qualquer pena, como aconteceu no caso do Mensalão. O presidente do Senado e o presidente da Câmara sabem com quem estão lidando e sabem do que eles são capazes. Existe um cenário de sequestro institucional hoje no Brasil. Quando eu vejo o Gilmar Mendes começar a decisão elogiando mostra que a decisão falhou um pouco, né? É um pouco, mas já estamos de volta. Quando eu vejo o ministro Gilmar Mendes começar a sua decisão elogiando o Pacheco e o Alcolumbre, o que não tem nada a ver com o mérito do processo, isso explicita que a decisão é política. Quando eu vejo o ministro Gilmar Mendes fazer toda uma fundamentação e não mencionar um artigo, um inciso, nada da Constituição Federal, nada da lei, isso mostra mais uma vez que a decisão é política, não é jurídica. E quando eu vejo o ministro Gilmar Mendes dizendo que estava recuando, sem que nada no cenário tenha mudado, não houve nenhuma mudança legal, nenhuma mudança fática, nada de concreto mudou, e ele recuando sem uma razão concreta, na realidade, mais uma vez, nós vemos que a decisão é política e não é jurídica. E, para encerrar, quando nós vemos que o recuo é falso e que Gilmar Mendes recuou dizendo que, sinalizando que o próprio Senado vai incorporar tudo aquilo que ele decidiu numa lei, aí eu chego à conclusão de que a gente tem que colocar no Brasil o seguinte slogan. Enquanto lá em Vegas o slogan é "a banca sempre ganha", a gente tem que colocar aqui no Brasil um grande slogan, dizendo que nesse nosso Brasil o Supremo sempre ganha. Eu quero, antes de ouvir o Homero Marchese, quero mostrar aqui, Homero, o encerramento do despacho do ministro Gilmar Mendes. Veja só o que ele disse. No que diz respeito aos demais tópicos da medida cautelar, entendo ser imprescindível a sua manutenção, não apenas em razão de seus fundamentos específicos, mas, sobretudo, como instrumento de proteção à independência do Poder Judiciário. Ante o exposto, acolho em parte os pedidos formulados pelo Senado Federal para suspender parcialmente os efeitos da medida cautelar anteriormente deferida, exclusivamente no que diz respeito aos itens 1 e 2 do dispositivo, ou seja, na parcela da decisão que restringia ao Procurador-Geral da República a legitimidade ativa para formular denúncia em face dos membros do Poder Judiciário pela prática de crimes de responsabilidade. E aí, né, publique-se, cumpra-se, obedeçam. Brasília, 10 de dezembro de 2025, ministro Gilmar Mendes. Deu para ver aí, então, Marchese, que existe realmente um acordo, né? Ele até disse que o texto original do Pacheco, que você se referiu no início, vai ser modificado para atender às premissas colocadas pelo Supremo e zera-se o jogo, faz de conta que não houve nenhuma polêmica, tudo resolvido e ele vai conseguir o que ele almejou com aquela liminar. Mas será que o jogo termina aí ou é possível, de alguma forma, o Senado mostrar certa autonomia na sequência e uma certa coragem, talvez, para fazer valer alguns direitos do cidadão que foram tirados, estão sendo tirados por meio da liminar, ou se não pela liminar, por meio desse acordo aí que faz valer os termos da liminar do Gilmar Mendes. Marcos, a internet é muito interessante porque a gente tem acesso à informação num clique de mouse, né? Enquanto vocês estavam falando sobre esse assunto, eu andei pesquisando aqui, por isso que eu estou olhando um pouco de lado, a tramitação desse projeto de lei que altera a lei do impeachment. É o projeto de lei número 1388 de 2023, como mencionado ali na decisão do ministro Gilmar Mendes, é de autoria do senador Rodrigo Pacheco, e o ministro Gilmar Mendes deve ter alguma informação privilegiada, porque, de acordo com a tramitação oficial do projeto no site do Senado, e qualquer interessado pode jogar no Google, projeto de lei 1388-2023, Senado, já vai levar
a atividade legislativa, não existe nenhum substitutivo àquele texto original apresentado pelo Rodrigo Pacheco ainda. O que aconteceu recentemente foi que o projeto foi encaminhado para apreciação da Comissão de Constituição e Justiça e até agora recebeu lá na Comissão de Constituição e Justiça emendas de 4 senadores, todos da oposição, senador Sérgio Moro, senador Hamilton Mourão, senador Rogério Marinho e senador Eduardo Girão, que certamente não pensam como o Gilmar Mendes nesse assunto. Então, como é que o Gilmar Mendes sabe que parte do que ele quer para a lei do impeachment vai ser entregue pelo Senado? Com quem que ele anda conversando? Vejam a gravidade e como as relações entre os poderes em Brasília já passaram muito tempo do limite do aceitável. Parece uma festa da uva, né? Com todo respeito à festa da uva. Já não existe mais aquela necessidade de mostrar, pelo menos, que existe uma separação entre os poderes e que, por parte do Senado Federal, pelo menos a maior parte do Senado Federal está sendo consultada. A impressão que dá é que o presidente do Senado Federal, junto com outros membros poderosos do Centrão, negocia aquilo que o Senado vai aprovar ou tramitar diretamente com o ministro Gilmar Mendes ou com outros ministros do STF. É algo que, infelizmente, a gente tem se acostumado nos últimos anos a ver no país e demonstra bem o pobre estado da nossa república nesse momento. O que choca e deixa as pessoas tristes, infelizmente, é que a gente não consegue ver uma possibilidade de reação por enquanto, né? Parece que, como até mencionou o Deltan, o sistema tem vencido seguidas vezes no país. E agora, a gente espera que eles comecem a cometer erros, entre eles, como tem feito ultimamente, e que a população, no ano que vem, como inclusive mencionou o Deltan hoje num texto, possa causar uma avalanche eleitoral contra o sistema, a fim de que, enfim, a gente possa retomar as rédeas da República para a gente. E vocês podem perceber que nessa conversa toda, e eu sou alguém identificado politicamente como de direita, assim como o Deltan, o grande adversário a enfrentar aqui não é necessariamente a oposição ou o PT. Nós estamos falando de pessoas do chamado centrão, aquele espectro político ideológico em que o que vale, o que fala mais alto, é o dinheiro. Quanto eles vão poder ganhar mais? Qual é o tipo de barganha política ou financeira que eles vão ter nas mãos? Nós esperamos que a população dê um basta a tudo isso no ano que vem. A gente já vai falar sobre outros temas, vamos girar os temas aqui no Última Análise, mas deixa eu só colocar uma outra informação aqui rapidamente. O discurso da presidência do Senado, divulgado na imprensa, é de que esse assunto vai ser tratado com seriedade, com debate temático no plenário, participação de juristas e instituições diretamente afetadas para, abre aspas, a construção conjunta dos aprimoramentos necessários à lei. Está dizendo que vai chamar jurista para debater tudo isso, mas para o final, ao fim e ao cabo, né, baixar o que o Gilmar Mendes disse que espera que eles entreguem para ele. E aí, Deltan, estamos diante de um caso flagrante, como se diz popularmente, de pau mandado, né? Quando alguém obedece, alguém manda, outro obedece, ou vamos ter realmente um debate legítimo, nacional, com juristas, em torno desse tema que o Gilmar Mendes decretou que é urgente? Olha, o que eu aprendi na minha rápida passagem pela Câmara dos Deputados é que quando eles não querem aprovar alguma coisa, eles abrem uma comissão, eles colocam em reuniões, em atos coletivos, eles chamam as pessoas para audiências públicas, ouvem um monte de gente. Foi assim, por exemplo, nas 10 medidas contra a corrupção. Eles ficaram um ano enrolando, ouvindo gente, chamando especialista, para no final enterrar tudo, varrer tudo para debaixo do tapete, como se o grande problema do Brasil fosse os promotores, procuradores que combatem a corrupção e não fosse a corrupção. Ou seja, eles, quando eles querem, eles enterram, postergam, mandam para frente, como aliás a Alcolumbre está fazendo agora, já remetendo a discussão desse projeto para o ano que vem. Ele já deixou claro que não vai ser apreciado nesse ano no Senado Federal. Então me parece que a medida ela tinha mesmo por objetivo despressurizar.
eu também aprendi lá na Câmara dos Deputados, na minha breve passagem por lá, que quando eles querem passar alguma coisa, quando eles querem promover uma reação, eles fazem tudo num dia. Eles aprovam a urgência num dia do projeto e no dia seguinte eles já voltam ao mérito do projeto. Isso permite eles pularem qualquer tipo de comissão, qualquer tipo de debate, qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de audiência pública. Ou seja, o sinal que o Alcolumbre está passando é: não vamos confrontar o Supremo, vamos baixar a orelha, vamos despressurizar. Olha só, a gente conseguiu uma vitória no Supremo, o Supremo recuou. Isso permite que eles empurrem para frente e levem isso para as calendas gregas. Enquanto isso, Gilmar Mendes mantém uma parte da liminar que garante uma proteção muito grande para os ministros do Supremo Tribunal Federal. É isso que me parece, Tosi, que na verdade o que ele fez foi mexer as peças junto com o Gilmar Mendes em pleno acordo para garantir que tudo permaneça como está. A gente já vai ver em seguida como está sendo o processo de cassação do deputado Glauber Braga por quebra do decoro parlamentar, mas antes, só um minutinho ou dois para o recado do nosso patrocinador. Para você que está acompanhando o YouTube da Gazeta do Povo, sabe aqueles dias em que a rotina simplesmente não para? Trabalho, casa, treino, estudos, e mesmo assim você quer continuar se cuidando? Por isso, existe a Malta, uma marca feita para acompanhar todo tipo de rotina, inclusive a sua. E quando a gente fala de cuidado de verdade, é sobre entender o que o corpo precisa. E aí vai uma pergunta importante: como está a sua vitamina B12? Muita gente nem imagina, mas quem consome pouca carne ou segue uma alimentação vegetariana pode ter níveis mais baixos de B12, o que impacta diretamente na energia, disposição e no funcionamento do organismo como um todo. Por isso, cada produto Malta é desenvolvido com atenção real às necessidades do dia a dia, para entregar suporte confiável e eficiente. O Malta B12 é um dos nossos queridinhos, um aliado e tanto para quem precisa manter energia e uma rotina ativa sem deixar a saúde de lado. O nosso produto tem alto teor de B12, que é essencial para o funcionamento do corpo, oferecendo um suporte completo para quem vive no ritmo acelerado. Auxilia na formação das células vermelhas do sangue, ajudando o corpo a transportar oxigênio de forma eficiente e contribui para o funcionamento do sistema imune. E importante para quem não pode se dar o luxo de parar. Participa do metabolismo energético, ajudando você a ter gás ao longo do dia. Ou seja, é aquele reforço diário que o seu corpo sente e agradece. E tem um motivo para esse nível de eficiência. A Malta faz parte do grupo Duon, que há 16 anos entrega seriedade, transparência e comprometimento. Uma marca que muita gente já conhece e confia. Então, se a sua rotina não desacelera, mas você quer continuar se cuidando com qualidade e praticidade, pode contar com a Malta. Aqui, a gente leva a saúde a sério. Juntos, a gente se cuida. Saiba onde encontrar nossos produtos em www.malta.com.br. Malta com 2 T's. E olha, a Câmara dos Deputados vai decidir ainda hoje pela cassação ou não dos mandatos dos deputados Glauber Braga, do PSOL, e Carla Zambelli, do PL. Quem está sendo analisado, o caso que está sendo analisado agora, é do deputado Glauber Braga, que quebrou o decoro parlamentar agredindo uma pessoa nas instalações da Câmara dos Deputados. Agora, veja como que ele começa a defesa dele perante os colegas no parlamento. Congresso inimigo do povo. Mas se você não é deputado inimigo do povo, você não deve se sentir ferido com a minha fala. Essa foi a forma que ele abriu, né, a defesa dele, chamando todo mundo de Congresso inimigo do povo. Mas tem um outro ponto que eu quero destacar, um ponto que aparentemente pode ser irrelevante, mas que serve para o nosso debate aqui. Foi no momento em que ele disse que faria muito mais do que dar o chute em alguém, caso essa pessoa causasse uma ofensa, fizesse uma ofensa a algum familiar dele, a mãe dele. Sobre a minha mãe e sobre o que aconteceu,
eu confesso para os senhores e para as senhoras, para defender a minha família, eu sou capaz de muito mais do que um chute na bunda. Muito mais. Para defender a minha família, um chute na bunda, eu confesso a vocês, é nada. Todas as vezes que eu lembro da minha mãe, eu me emociono. Eu queria ouvir vocês sobre essa tese, essa linha de pensamento, de raciocínio do deputado Glauber Braga, de que se alguém xingar a sua mãe, você pode ir até as últimas consequências, pode fazer coisa bem pior do que só dar um chute. Imagino que ele diga no sentido de agredir, de trucidar alguém. Tem gente que mata até se o camarada ofende a mãe, ofende algum parente. Esse é um raciocínio muito primitivo e perigoso, né, Escorcim? Que você... Imagine se isso fosse valer para todos os brasileiros, como que seriam as relações, né? Porque as pessoas se desentendem, chamam um de filho daquilo, filho disso, etc. E se cada um tivesse essa mentalidade de ir até as últimas consequências e fazer coisas inimagináveis porque o camarada chamou ele de filho daquilo e daquilo outro? Algo que, inclusive, no nosso histórico político, nós temos vários casos, né, de suposta legítima defesa da honra, em que tivemos até parlamentares assassinados no Congresso, várias disputas políticas em locais, que tem um caso famoso, por exemplo, é o do pai do escritor Ariano Suassuna, que foi assassinado em vingança a um outro assassinato do João Pessoa, né, o que dá nome à capital da Paraíba, se eu não estou... se a memória não me trai. E de fato, né, uma coisa é você ter a legítima defesa, digamos, você está na sua casa com a sua família e você é atacado na sua casa, né? E a legítima defesa, de fato, né, pela sua família, você vai usar de todas as forças que você dispõe naquele momento para se defender. Mas o sentido que o deputado tem colocado ali não me parece que seja a defesa do nome, né, da família, né? Me parece muito mais retaliação a algo que foi feito do que exatamente uma legítima defesa. Pode parecer apenas um jogo de palavras, mas faz toda a diferença, principalmente quando você vai ter a dimensão de vingança parecendo que é justiça, né? E a forma como ele mesmo já se expressa, né? Quando ele fala, eu me emociono toda vez que eu falo com a minha mãe. Não, o senhor a sua única emoção é raiva. A sua única emoção demonstrada é a raiva, é a frustração, né? Então, soa muito mais como uma ameaça de alguma coisa do que exatamente como um homem muito nobre, muito honrado que vai fazer a defesa da sua família, né? É evidente, assim, tanto a cassação dele como a da deputada Carla Zambelli, e é sempre difícil, né? Porque é sempre um grande teatro nos quais as razões pelas quais eles estão sendo cassados, né? O deputado Glauber Rocha, sem entrar no mérito, né, do chute que ele deu nas nádegas de alguém que teria ofendido a mãe dele, tem sido caçado muito mais por movimentações do ex-presidente Arthur Lira, que ele ofendeu em várias outras ocasiões. O deputado Glauber, ele já tem uma folha corrida de ofensas lá dentro. Ontem ele deu mais uma demonstração. Então é muito mais em função disso do que ao fato em si. E a deputada Carla Zambelli é a mesmíssima coisa, quer dizer, é muito mais e aí sim, né, uma vingança, né, do Supremo Tribunal Federal, que aí vai ser completada com a submissão, como a palavra perfeita que o Deltan utilizou, da Câmara dos Deputados à vontade do Supremo Tribunal Federal, na qual, independentemente do mérito do que se ela deveria ou não deveria ter feito, ela não está sendo condenada ou cassada por conta disso, né? Está sendo cassada por um conjunto da obra de quem quer defender a família do STF, porque se tem uma coisa que a gente pode dizer a respeito disso é que esse pessoal trata a coisa pública como se fosse da família, né? Bom, quero ouvir Deltan e Homero, o que vocês têm a dizer sobre o grau de ofensa do que fez o Glauber Braga ao chutar alguém, agredir alguém. Parece-me que já houve casos mais sérios, mais graves do que esse, que não redundaram em cassação. No entanto, por ser quem é, pelo perfil dele e pelo histórico dele, como bem disse o Francisco Escorcim, ele estava marcado pelos colegas porque não teria apoio de ninguém ali. Cassação de um parlamentar deveria ser uma coisa
muito séria, muito extrema, mas, de certa forma, eles caçam conforme a vontade de quem comanda a casa, não, Deltan? Você mesmo pode falar de caso pessoal aí que perdeu o mandato por causa de um suposto processo administrativo que você poderia responder no futuro, né, possível, então, em função do que poderia vir a acontecer lá adiante, né, numa adivinhação, você foi cassado, teve também seu mandato perdido. Como que você vê esses movimentos de preservação e cassação do mandato e quem que determina, quem que bate o martelo nisso? Tosi, é muito conjuntural. Eu vou falar separadamente primeiro do caso Glauber, não vou emendar a Carla, vou deixar para depois, porque senão vou falar demais, porque esse caso Glauber é um caso muito gostoso de conversar, porque tem muito detalhe, muita coisa interessante para a gente entender. Como você disse, a cassação de alguém, de um mandato numa Câmara, numa Assembleia, seja a Câmara Municipal, seja a Câmara dos Deputados Federal, seja o Senado, era muito conjuntural e ela deriva muito de fatores políticos. Então, alguém como Homero Marchesi, por exemplo, deputado estadual, corretíssimo, íntegro, que fiscalizava todo mundo e cobrava todo mundo pelas suas más ações, é alguém que seria muito facilmente cassado na Assembleia Legislativa. Assim como foi uma vereadora que foi cassada recentemente, a Cris, em Maringá, que era uma das mais aguerridas, era a mais popular e é aquela que mais lutava para estabelecer integridade, o combate à corrupção lá na Câmara, e foi cassada justamente por incomodar as pessoas do sistema. Mas essa não é a situação do Glauber Braga. Vamos primeiro analisar tecnicamente, e eu fiz essa análise para um parlamentar que me consultou, me perguntou, Deltan, como que eu devo votar? O que você faria no caso aí do Glauber Braga? Eu falei, olha, não vota por vingança, não vota olhando o contexto, olha o que ele fez. Presta atenção no que ele fez. O que ele fez, basicamente, foi reagir a uma agressão verbal de alguém do MBL que estava lá provocando ele mesmo. Mas essa pessoa estava provocando verbalmente. Presta atenção, pessoal, ele não está sendo cassado ou avaliada a sua cassação pelo que ele fez ontem, quando ele foi carregado da mesa da Câmara por ele ter ocupado a cadeira do presidente da casa para paralisar os trabalhos. Não tem nada a ver com ontem, a gente está falando da resposta dele a provocações verbais feitas por um integrante do MBL. E o que o Glauber fez? O Glauber bateu nesse sujeito, nesse cidadão do MBL, agrediu ele fisicamente. Não estava ali numa situação protegido pela uma legítima defesa. Por quê? Porque há uma agressão verbal, você responde com uma agressão verbal. E ele escalou, ele foi para agressão física. Então, ele quebrou a possibilidade de resposta que ele daria dentro do direito, legítima. Ele escalou para uma esfera diferente, um tipo diferente de agressão, muito mais severa, muito mais grave. Olha, se isso não é quebra de decoro, ele faz isso dentro do parlamento brasileiro contra o cidadão, eu não sei o que é. Isso mostra uma falta de maturidade emocional e também uma hipocrisia. Vamos começar pela hipocrisia. Por que hipocrisia, Deltan? Porque, gente, o Glauber Braga, eu passei pela Câmara, é quem mais ofende todo mundo. Ele usa a imunidade parlamentar, ele sobe naquela tribuna para xingar e para fazer agressões baixas a todo mundo. Ele fez contra mim. Quando eu cheguei lá, já me avisaram, o Glauber, volta e meia, ele vai agredir você como ele agride todo mundo. Ele vai subir na tribuna, vai xingar, vai fazer acusações vis, baixas, sem provas, mas não responda, porque se responder ele se diverte, é pior. Ele vai se sentir recompensado. Vai se sentir recompensado no sistema de recompensas ali porque alguém deu atenção para ele, respondeu, alguém deu valor para o que ele estava falando. Então não responda às agressões do Glauber Braga. E olha, eu vou falar para vocês, várias vezes eu vou estar de responder porque é muito baixo, é muito vil. Então, não deixa de ser hipócrita ele dizer que ele tem que reagir quando alguém agride a mãe dele, quando ele é um grande ofensor da honra das outras pessoas. E agora vamos analisar um pouquinho mais profundamente se ele poderia ter essa postura que ele está tendo a partir de uma visão aí de mundo mais equilibrada, tá? Quando você reage a um xingamento do outro, dizendo eu tenho que as últimas consequências contra quem xinga a minha mãe, fica pensando o que os juízes de futebol então, do Brasil teriam que fazer. Teriam que sair lá com uma metralhadora dentro do estádio, alvejando a torcida, não é verdade? Quando você reage com base no que o outro fala de você, você está dando ao outro poder para decidir as suas ações. Você está mostrando também uma certa insegurança. Você está dando importância tal para a opinião do outro, dando um poder para o outro por meio da opinião dele, definir quem você é. E eu quero usar um exemplo que aconteceu nessa semana comigo. Estava no aeroporto em Curitiba, esperando para embarcar, entrei no Finger para embarcar e lá estava Beto Richa. Eu entrei conversando com o deputado Felipe Barros, do Paraná,
e com o Stefanes, do Paraná. 2 deputados, eu estava indo para Brasília, eles também. E entrei conversando, distraído, de repente eu prestei atenção que tinha alguém falando alguma coisa comigo, olhei, que era Beto Richa, ele que podia pedir gol no Fantástico, preso 3 vezes em operações diferentes e que teve ali a sua impunidade garantida pelo Supremo Tribunal Federal, que derrubou tudo. E aí, quando o Supremo blinda as pessoas, elas se acham, num determinado momento, ali com o poder para xingar, para perseguir, para retalhar as pessoas que simplesmente cumpriram o seu dever. E eu prestei atenção e o Beto Richa estava falando canalha, canalha. E eu poderia ter reagido como um Glauber Braga, xingando a mãe, mas não. O que eu falei? Eu falei, olha, você é um bandido, você tinha que estar na cadeia. Eu fui em cima dos fatos, da realidade. E eu não vou deixar que o ódio dele alimente um ódio dentro de mim. Não, pelo contrário, eu vou seguir lutando por justiça, pela verdade, porque o que me move é isso. Eu não vou deixar ele definir o meu propósito. Pelo contrário, eu vou blindar, eu vou usar isso que ele faz, essa perseguição que existe contra quem cumpre o seu papel e luta contra as pessoas que, segundo os indícios, as provas, abusam do seu poder. Essa reação deles tem que alimentar a nossa indignação e a nossa determinação de seguir lutando para mudar esse Brasil, cheio de impunidade, cheio de coisa errada. Então, voltando para o Glauber Braga, nada justifica, a meu ver, o que ele fez, agiu de modo errado e deve, pela lei, pela regra, pelo código ali de ética dos parlamentares, deve ser cassado. Aí alguém pode perguntar, mas isso aconteceria com todo o poderoso Congresso? Provavelmente não, porque, como você me perguntou, Tosi, a articulação lá, as sanções, a aplicação não de sanções, são em grande medida ditadas pelo poder da pessoa que está sofrendo a sanção. É errado. Agora, o que eu estou fazendo é uma análise do que seria certo num caso, e não dizendo, né, analisando outros casos. O que eu digo para ele valeria para Arthur Lira, valeria para qualquer poderoso, até com mais razão. Deixa eu abrir um parênteses aqui para o noticiário internacional. O presidente americano Donald Trump acabou de confirmar que os Estados Unidos assumiram o controle de um petroleiro na Venezuela, uma medida que pode agravar ainda mais as tensões com aquele país. Ele deu a seguinte mensagem: como vocês provavelmente sabem, acabamos de apreender um petroleiro na costa do país da Venezuela. Um grande petroleiro, diz Trump, está aí as imagens que foram divulgadas também pelo governo americano, o maior já apreendido. E daí perguntaram para o presidente Trump o que ele vai fazer com o petroleiro. Ele disse, olha, provavelmente nós vamos ficar com ele. O governo americano acusa a Venezuela de exportar muita droga, de ser um estado narcoterrorista, e agora essa medida extrema de apreender um grande navio petroleiro. Parece, e veio inclusive uma advertência aí do Donald Trump que o presidente da Colômbia e a Colômbia podem ser os próximos alvos. É uma medida bem de força agora, né, Scorsin, que surpreende porque envolve aí o que irriga o governo venezuelano com dólares, né? O negócio deles, a economia depende totalmente do petróleo. De repente o governo americano vai e apreende um petroleiro. Como que ficam as outras bandeiras, os outros navios que prestam esse serviço para a Venezuela? Acho que se for para ser a sério isso daí, acho que não tem país da América Latina que escape, né? Com relação à presença do narcotráfico e a forma como esse produto, vamos dizer assim, chega até os Estados Unidos, né? Essas movimentações parecem mais uma espécie de pressão, né, para que algo aconteça sem que se precise efetivamente entrar em ação. Então, a cada hora vai se ampliando, né, vai se ampliando a intensidade disso para ver se alguma coisa acontece, né. O Trump já falou que tem mais 2 países, provavelmente com a Colômbia, que estão na mira. Já falaram que o tempo do Maduro já passou, quer dizer, não tem alternativa para o Maduro, né? Era com lanchas, botes, agora é um petroleiro. Não sei se algo foi encontrado nesse petroleiro ou não, né? As informações ainda são muito poucas para que se possa avaliar a efetividade dessas ações ali no Mar do Caribe. O que parece é de fato sempre assim, ó, tua hora está chegando, né? Está cronometrado aqui e a cada hora é um movimento em direção a isso. Acho que a expectativa agora é quando isso efetivamente vai acontecer dentro da Venezuela e quanto tempo leva para que isso também seja feito para países vizinhos, como é o caso da própria Colômbia, né? E não sei o quanto que o Brasil também não está ali, um pouco para trás nessa fila, mas o quanto também não está sendo visto como um potencial perigo para os Estados Unidos.
E nessa conversa que ele teve com a imprensa, o presidente americano Donald Trump disse que o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, deve ficar preparado, deve ficar esperto, porque ele pode ser o próximo. Ele disse: espero que o Petro esteja escutando. Será o próximo, acusando a Colômbia também de enviar cocaína aos Estados Unidos. O que dizer dessa movimentação, dessa nova mexida no xadrez aí da geopolítica sul-americana, com a mão forte dos Estados Unidos agora tentando interferir no destino político desses países que se agarram como podem, esses ditadores, esses governantes, a estrutura de poder que eles têm hoje, né? O fato é que deve haver muita preocupação nos palácios presidenciais da Colômbia e da Venezuela agora com esses últimos acontecimentos, Deltan. Olha, a minha leitura é que o Trump está fazendo uma provocação. Ele está cercando a Venezuela e agora ele fez uma provocação explícita à Venezuela, tomando ali algo que é da Venezuela e dizendo: olha, a gente vai apertar o cerco, mas o Trump está, de certa forma, ali amarrado, limitado. Por quê? Porque o Trump ele precisa de uma autorização do Congresso para declarar guerra à Venezuela, e hoje os próprios partidários do Trump não aprovam, ele não tem um apoio popular para fazer uma iniciativa nessa direção. O que ele pode fazer agora é o que ele fez, que foi declarar o Maduro como chefe do Cartel de los Soles, o Cartel de los Soles do narcotráfico como uma organização terrorista, e isso permite ao Trump fazer operações específicas, incursões específicas em relação à Venezuela, mas isso, se ele fizer uma incursão específica, tirar Maduro do poder, essa vai ser uma medida bastante grave, pode vir a qualquer momento. Ele já prometeu que vai tirar Maduro do poder, disse que ele cercou a Venezuela como cercou, com porta-aviões por mar, e disse que agora ele atuaria por terra. E passou a ficar aí uma interrogação no ar sobre o que é atuar por terra se ele não pode invadir. Então nós estávamos no aguardo de novas ações dos Estados Unidos em relação à Venezuela, em relação a Maduro. O Trump está numa situação agora delicada, ele quer resolver, ele esperava que talvez internamente os próprios partidários do Maduro, junto com o Maduro, acertassem uma deposição dele, um asilo no exterior. Ele teria conversado com o próprio Lula recentemente sobre isso, pedindo uma intervenção. O próprio Joesley da JBS, de modo absurdo, representando o Brasil ou representando os Estados Unidos, viajou à Venezuela para conversar com Maduro, mas, ao que tudo indica, Maduro não aceitou a proposta que foi feita, dele eventualmente vir para o Brasil e se exilar no local como Teherã, até pelos riscos que ele corre pela atuação das cortes internacionais, em relação aos quais ele é investigado, tem processos contra ele nas cortes internacionais pelas múltiplas violações de direitos humanos que ele promove. Então, o que me parece é que o Trump está fazendo aí uma provocação, avançando, indo a passos medidos, com o objetivo final de derrubar o Maduro. Agora, ele está hesitando em relação a uma operação militar específica, concreta, como ele fez com a Al-Qaeda, por exemplo, com Osama Bin Laden. Ele está hesitando em relação a uma operação militar mais incisiva e específica, e está comendo pelas beiradas. Essa é a leitura que a gente está fazendo nesse momento. Pois é, Marquese, porque até a gente imagina que é impensável uma ação militar e o custo disso poderia ter, o impacto que teria tanto para essas populações da Venezuela, Colômbia, quanto para a própria relação de amizade tradicional entre os povos da América do Sul e o dos Estados Unidos. Mas o fato, como disse o Deltan aí, que é um processo de asfixia, né? Um processo de sacudir a árvore para ver se caem esses frutos, né? Essa foi mais uma sacudida na árvore da Venezuela, não? O objetivo do Trump é que o Maduro saia da presidência sem que haja necessidade de uma ação militar mais contundente. Não interessa para os Estados Unidos colocarem suas tropas em risco, matarem cidadãos venezuelanos a torto e direito. Isso tem um custo alto na política interna americana também. Agora, Tosi, Deltan e Francisco, o Maduro é o cara que faz bullying na escola, está fazendo bullying na escola há 200 anos, rouba, mata, impede os outros de se manifestarem, tira os outros das suas casas, fez o país se empobrecer enormemente. 7 milhões de pessoas deixaram a Venezuela, que é um novo país, né, diante do que era. Eu não derramo a mínima lágrima por esse valentão. E se esse tipo de ação puder levar a um asfixiamento
do regime de Maduro, ela, portanto, é bela e moral. É claro que sem o dinheiro do petróleo, a gente não sabe ainda, não sei se vocês já têm essa informação, para onde esse petroleiro estava indo, provavelmente para a China, mas sem o dinheiro da carga, vai ficando mais difícil para aquele grupinho que fez do resto da população de escravo manter-se poderoso. Vai se criando uma situação insustentável a ponto do Maduro ter que jogar a toalha. E vejam vocês, a derrota do valentão é sempre uma boa notícia. A informação que a gente tem aqui é que esse petroleiro já havia sido associado a negócios com o Irã, um país sancionado, e um juiz federal havia emitido um mandado de apreensão devido a essas ligações. Então tem mais essa ligação política aí com o Irã também no contexto. Bom, já que a gente está falando de ações dos Estados Unidos, vamos falar sobre novidades da Lei Magnitsky. Por parte do governo brasileiro e de Alexandre de Moraes, há muita torcida e especulação para que o ministro do Supremo saia da lista dos sancionados pela Magnitsky, uma lei contra os violadores dos direitos humanos. Uma notícia desta semana, no entanto, dá um recado duro para Moraes e companhia. O Tesouro dos Estados Unidos respondeu a uma questão colocada pelo congressista republicano Rick McCormick sobre a validade e o alcance da Magnitsky contra Moraes. A resposta veio por meio de um ofício, este aí que você vê na tela. Segundo o documento, Moraes exerce uma campanha ilegal de censura contra cidadãos dos Estados Unidos em território americano e autorizou prisões antes do julgamento, além de suprimir a liberdade de expressão. Ou seja, para não pairar dúvidas sobre o tema, o juiz Moraes segue na lista da lei Magnitsky e os Estados Unidos não têm intenção de reverter a medida. O visto de Moraes e dos familiares dele seguem revogados, além dos seus bens em solo americano estarem bloqueados. E quem se relacionar com ele também pode se dar mal, conforme determina essa legislação. E olha que essa resposta do Departamento de Estado americano, do Tesouro americano, foi dada antes do último escândalo envolvendo Moraes, que é a contratação do escritório da esposa dele para defender o Banco Master naquele contrato de dar inveja a qualquer jogador de futebol da seleção brasileira. Essa carta agora tem uma importância pelo fato de ser desta semana e, olha, saiu antes ainda do escândalo dos 129 milhões de reais do contrato. Acho que uma diferença desse segundo governo Trump do primeiro é que no primeiro ele se cercou, né, de secretários, de muita gente que continha o Donald Trump. A diferença nesse segundo é que ou faz o que ele manda ou tá fora, né? Já não tem quem contenha. E tem algumas situações, né, em que ele assume para si a negociação e aquela imprevisibilidade com a qual ele negocia com os outros também acaba funcionando para suas equipes, né? Então, às vezes ele toma decisões num sentido ou no outro que vão completamente ao contrário do que vinha sendo feito desde muito antes. Então, não consigo ver a carta como sendo uma espécie de, esqueçam, o Trump não vai tirar essas sanções aí, porque tudo é possível até pela imprevisibilidade e de acordo com, como ele mesmo diz, de acordo com o que foi mais interessante para os Estados Unidos, sem nada a ver com o que seria bom para os brasileiros. Porém, a carta também revela que se houvesse, né, se essa expectativa estivesse tão embasada em algo já tão mais azeitado, essa carta jamais teria sido emitida em resposta a um congressista norte-americano. Então, o que me parece é que talvez estejam se contando muito com o ovo da galinha, né, antes que a galinha tenha sequer se dignado a chocar qualquer coisa que o seja. Ou seja, é muito possível que o Donald Trump tenha dado quem sabe, pode até ser, né? Mas sem que nenhum passo tenha sido dado no sentido de retirar. Até porque, e aí entra uma outra dimensão, que a retirada dessas sanções, simplesmente porque se quer, em desconsideração ao próprio fundamento com as quais ela foi aplicada, é a desmoralização da própria lei Magnitsky, né? É a comprovação de que ela acaba sendo utilizada para chantagem, para se obter algumas outras coisas. Não me parece
que esse tipo de atitude, se fosse no Brasil, eu não estranharia absolutamente nada que fosse assim, mas lá eu acho que a coisa é um pouco mais séria. Então, me parece que há muita coisa que embasa a Magnitsky que precisaria ser modificada aqui para embasar uma mudança lá. Uma delas e não digo nem com relação ao Jair Bolsonaro, porque talvez, eu não descarto essa possibilidade do PL da dosimetria já ser mais ou menos uma espécie de, fizemos o que você queria, já diminuímos aqui a pena e vamos liberar o pessoal que está lá preso, não o Jair Bolsonaro, né, mas o restante. Mas eu acho que ainda tem essa dimensão das big techs, da censura, que acho que até vai bem mais importante aos Estados Unidos do que o julgamento do Jair Bolsonaro. Então essa carta ela não pode ser vista como, é tudo fofoca, não tem fogo nessa fumaça. Acho que tem que se esperar para ver, mas ela também significa que a coisa não é assim, ele vai levantar. Não dá para saber. A gente já segue o nosso papo. 30 segundos para a mensagem do patrocinador. Dicas para quem quer abrir mais sorrisos na vida. Entenda que pequenas mudanças fazem toda a diferença para uma vida mais saudável. Lembre-se que pedalando, você gasta calorias em vez de gastar com transporte. Enquanto isso, a gente cuida de fazer vitaminas e suplementos eficientes de verdade. Procure pela tampinha verde-limão. Juntos a gente se cuida. Malta Nutrition. Vamos imaginar agora, Deltan, que haja um combinado aí entre o Itamaraty e os negociadores americanos, a coisa vai acalmando um pouco aí no Brasil, a gente talvez retire uma sanção ou outra, vamos lá. Mas, por favor, nos ajudem aí no Brasil, vamos ver se baixa essa poeira. Mas não é que nessa semana sai esse contrato de 129 milhões. Esse tipo de informação, esse tipo de escândalo não ajuda nas perspectivas do Alexandre de Moraes de deixar de ser um sancionado, não? Tosi, eu tenho dúvida se esse contrato de 129 milhões impacta na Magnitsky. Por que eu tenho dúvida? Porque a Magnitsky ela é aplicada para grandes violadores de direitos humanos e por pessoas que praticam corrupção nos seus países e não são punidas. E aqui não vai existir uma investigação por corrupção contra o escritório. O que aconteceu ali nesse escritório, levanta várias suspeitas, tem uma nuvem de fumaça. Agora, a gente não pode acusar aqui ninguém sem ultrapassar uma linha, sem ultrapassar o limite explicitamente aqui de corrupção. Agora, como o Marcília bem disse aqui no outro momento, ninguém paga do lado do cliente mais de 3 milhões de reais por mês para um escritório, sem uma contraprestação muito robusta, a não ser que seja na expectativa de que vai existir um acesso, uma abertura de portas, uma influência. O que deveria acontecer aqui no Brasil era sim o Senado instaurar uma investigação e questionar que contrato é esse, qual era a contraprestação, o que foi feito em benefício do cliente, mas a gente não pode esperar que nada assim vai acontecer e vai continuar uma grande caixa preta, uma grande obscuridade. Então, sem ter uma nota, uma característica, uma acusação clara de corrupção, eu não acho que isso impacte a Magnitsky. Agora, o que aconteceu na semana é muito relevante. Por quê? Porque existiu uma dúvida, sim, sobre a manutenção ou não da Magnitsky. Essa dúvida foi suscitada ao longo das últimas semanas, a partir das conversas de representantes do governo brasileiro, do governo Lula, com os negociadores do governo americano, e se mencionou que a Magnitsky poderia cair se especificamente Lula conseguisse uma solução para a questão da Venezuela, que é uma questão de grande interesse justamente de Donald Trump. A gente acabou de falar da Venezuela, é de grande interesse. Se conseguisse, a imprensa ventilou que o governo americano, o próprio Trump, em ligação com Lula, quando Lula estava inclusive numa refinaria, na ligação com Lula, o governo americano teria sinalizado que cairiam inclusive sanções, sem falar explicitamente Magnitsky, mas poderia, em tese, abarcá-la. E aí é importante essa carta que veio hoje, porque veja só, em um cenário em que o Trump está apertando a América do Sul, com porta-aviões na costa da Venezuela, está enfrentando ali o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, e até o Lula com aquela questão do tarifaço, como que o Trump ele vai deixar que um estrangeiro desse país continue a ameaçar cidadãos americanos? Veja a justificativa que o Tesouro americano usou. Falou que esse cidadão, Alexandre de Moraes, ele tem censurado cidadãos americanos em território americano. Ou seja, não tem aquela balela do pessoal que diz que não, Alexandre de Moraes está atuando dentro da lei, dentro da jurisdição. Não, o próprio secretário americano atestou isso, claro. Alexandre de Moraes ele fez ordens contra pessoas que vivem nos Estados Unidos, são cidadãos americanos, postos a partir dos Estados Unidos e mandando essas ordens para as empresas americanas.
E dentro desse contexto todo que eu mencionei, do Trump buscando aí se afirmar em relação à esquerda latino-americana, o Trump não ganharia absolutamente nada revogando as suas medidas. Até agora, o recuo dele na questão do Moraes não teria nenhuma vantagem para ele. Veja que ele fez apontou uma série de irregularidades, de violações do Brasil ao direito, de perseguição à direita, perseguição a Bolsonaro, perseguição às Big Techs, taxação das Big Techs, censura às Big Techs, censura a cidadãos americanos, e não houve a solução de zero, de nada desses problemas. Não teve uma concessão nesses assuntos por parte do Brasil. Eu até consigo compreender que o Trump, dentro de um imenso pragmatismo que ele tem, se o Brasil resolvesse a situação da Venezuela, ele poderia conceder. Mas fora de uma entrega muito grande assim, eu duvido que o Trump vá avançar e vá derrubar, ou minorar, ou diminuir, ou suspender qualquer tipo de sanção, sem concessões relevantes nessas áreas políticas que eu mencionei. Porque, afinal de contas, essas sanções vieram dentro de um contexto de violações aí políticas, de perseguições, de pressões, inclusive, sobre as Big Techs. Então, o Trump ele só teria a perder revogando uma eventual Magnitsky, demonstrando fraqueza. E é importante a gente ver que os deputados e senadores americanos de oposição, eles não conseguiram, por mais que eles protestem, reverter essa medida aí do Trump de punir Moraes, conseguir qualquer aceno nesse sentido. Então, pelo que a gente vê no horizonte, a gente não vê nenhuma queda de sanção por enquanto, ainda bem. Ainda dá tempo de a gente girar aqui o nosso papo, os temas e falar sobre o projeto da dosimetria de penas aprovado pela Câmara dos Deputados com ampla maioria de votos. Ao defender o projeto antes da votação, o relator da matéria, deputado Paulinho da Força, fez uma promessa bonita que pode até ter sensibilizado muita gente, a de que as pessoas presas injustamente pelo 8 de janeiro poderão passar o Natal e as festas de fim de ano já em liberdade junto das famílias em definitivo. Relembra o que ele disse. Com esse texto, diria assim, todas as pessoas que foram presas no dia 8, até porque já cumpriram, quando você faz essa redução, já cumpriram mais até do que a redução dá. Então todas as pessoas, feita essa redução, os advogados vão ter que pedir ao Supremo e eles serão soltos. Aquelas pessoas também que estão com tornozeleiras e também, do meu ponto de vista, atende aqueles que saíram do Brasil. Aqueles que se exilaram, que saíram do país. E aí, os 6 ou 7 que foram considerados os mandantes, vamos pegar então o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Aliás, foi considerado 27 anos e 3 meses. Só que na execução penal multiplica por 25. Isso dá 6 anos e 10 meses. Na minha conta, então, nesse projeto que nós vamos votar hoje, reduz uma parte lá em cima, então, na medida que você junta as duas penas, reduz, me parece, para 20 anos. Peraí, se não perco o raciocínio. Reduz para 20 anos e 7 ou 8 meses, e multiplica por 16, dá 3 anos e 4 meses. Aí, com a remissão de penas, dá 2 anos e 4 meses. Mas então, para ficar claro, o que eu reduzo não é de 27 para 2,4. Eu reduzo de 6,7, 6,9, 6,10 ali, para 2,4. Essa que é o resumo do projeto que nós vamos votar hoje e que teve apoio da ampla maioria da Casa. O projeto foi votado e a promessa do Paulinho da Força é de que provavelmente o pessoal do 8 de janeiro estaria em liberdade até o Natal. Será que dá tempo? Quem jogou uma ducha de água fria sobre essa hipótese foi o advogado Jeffrey Chiquini. Veja o que ele escreveu num post no X. Acabei de ler o texto do PL da dosimetria da autoria do sindicalista Paulinho da Força. É uma farsa. Primeiro, o projeto não alcança Bolsonaro e os demais acusados dos 4 núcleos. Segundo, o texto não soltará imediatamente os presos políticos do 8 de janeiro. O PL é apenas uma causa de diminuição irrisória de pena, ou seja, os condenados precisarão de advogados para ingressar com revisão criminal e, após um longo caminho, conseguir a recontagem da pena. Estão anunciando que os presos políticos abraçarão amanhã seus filhos. Mentira, com esse texto, os presos ainda terão uma longa guerra para alcançar a liberdade. Bom,
Homero Marchese, você acha quem que tem razão nesses cálculos? O Paulinho da Força, o Jeffrey Chiquini? Ou está difícil de fazer essas contas e o calendário não ajuda? É altamente improvável que o pessoal do 8 de janeiro ganhe mesmo liberdade até o período natalino. Bom, nós temos que separar nesse caso, Marcos, a situação entre os presos ordinários, digamos assim, não no sentido de que são ruins, os presos comuns de 8 de janeiro e aqueles que foram apontados como lideranças do movimento, né? A fala do Paulinho da Força faz sentido para o primeiro grupo, né? Já que esse projeto, basicamente, ele tem 3 aspectos principais, né? Ele manda aplicar concurso formal na prática de 2 crimes, que são abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Antes estava se somando a pena dos 2, agora a lei diz que tem que se aplicar a pena mais alta com algum acréscimo. O projeto também diminui o tempo para progressão de regime, fazendo com que aqueles que estão presos em regime fechado possam ir para o regime semiaberto, passando pelo menos mais tempo em casa. E ele também estabelece uma causa de diminuição de pena no caso de crimes praticados no contexto de multidão, envolvendo aqueles 2 primeiros crimes que eu mencionei, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Mas, e aí o Deltan é um especialista, eu quero deixar ele falar a respeito, mas o projeto de lei não abarca, e eu estou com ele aberto aqui, aqueles que tenham financiado ou exercido papel de liderança nesses supostos crimes. Ou seja, eu não sei se o Paulinho da Força, em relação ao Bolsonaro, foi enganado ou ele está querendo enganar, porque não é verdade, né? A redução de pena para o Bolsonaro existe, mas é uma redução pequena. A questão da progressão de regime, o Deltan pode até falar melhor, que é um especialista, mas eu acho que não tem alteração, né, Deltan? Já que o crime supostamente foi praticado com violência à pessoa ou grave ameaça. Então, no caso do Bolsonaro, assim como naquelas pessoas que são apontadas como liderança, ele tem que ficar mais tempo do que o Paulinho está dizendo na prisão. Mas vamos deixar o nosso especialista falar a respeito, Marcos. Não, é exatamente isso aí, Homero, é o que você trouxe. Eu fiz a conta. O que esse projeto traz? Ele traz 3, vamos dizer assim, ele atua em 3 campos. O primeiro campo é progressão de pena. No campo da progressão de pena não muda muita coisa. O segundo campo é a redução de 1/3 a 2/3 a pena para as pessoas do 8 de janeiro. Mas essa redução vai ter que ser aplicada, examinada pelo juiz. Só vai aplicar para quem não financiou e não for liderança. Vai atingir uma massa de réus. É importante que venha essa redução, a gente não pode desprezar ela, mas não vai acontecer agora para o Natal, porque tem que ser decidido em todos os casos, caso a caso. Aí tem que ser feito um cálculo, depois a redução para verificar se a pessoa tem ou não direito à progressão e por aí vai. Agora, o trecho mais preocupante é o terceiro, que trata exatamente das pessoas que foram condenadas ali pela trama golpista, dentre elas o presidente Bolsonaro. Essas pessoas não vão ter uma diminuição de pena praticamente nenhuma. Diferente do que tinha sido aventado, prometido, discutido no passado, não vai acontecer uma redução das penas dos crimes de golpe de Estado, de atentado violento ao Estado Democrático de Direito, ou crime de dano, ou crime de associação criminosa. Não, só se mudou o modo de calcular a somatória das penas. Antes você somava as penas de todos. Agora, em relação a 2 dos crimes específicos, em vez de você somar as penas, você pega a mais grave dos 2 e aumenta de 1/6 a 2/3. É uma conta complexa. Para resumir, para tornar simples para vocês, o que vai acontecer com a pena do Bolsonaro? E eu publiquei isso no meu artigo da Gazeta. Quem assina a Gazeta já pode ver já hoje de manhã essa conta feita lá no meu artigo. A pena do Bolsonaro é de 27 anos e 3 meses de prisão. Estou aqui com o artigo da Gazeta aberto. 27 anos e 3 meses de prisão. E ela vai mudar para um patamar que vai variar a depender da boa vontade do Moraes. Então considera isso aí. Qual é a boa vontade do Moraes com o Bolsonaro? Vai variar entre 22 anos e 1 mês até 24 anos e 10 meses. Ou seja, vai ficar próxima dos 24 anos e 10 meses e não do patamar de 22 anos e 1 mês. Mas mesmo assim, ainda que reduzisse para 22 anos e 27 para 22, não muda muita coisa. Ele segue tendo que cumprir pena em regime fechado. Essa é a verdade. É um projeto que veio com uma grande promessa, ele realizou pouco, e realizou pouco por uma razão muito clara, porque a direita ela não tem o que negociar, ela não tem caneta na mão, a direita ela não tem a presidência da Câmara e do Senado,
ela não tem o Supremo e ela não tem a presidência da República. Pelo contrário, ela tem todos os atores contra ela. Os mais neutros ainda são as presidências da Câmara e do Senado, mas que são subjugados pelo Supremo Tribunal Federal, que estão debaixo do poder da influência direta do Supremo Tribunal Federal, a ponto de Hugo Motta ter designado um relator, que é amigo do Alexandre de Moraes, e que disse que tudo que ele fizesse era porque o Supremo tinha aprovado. Ou seja, quem fez ali, puxou as cordas como títeres para que esse projeto avançasse, foi o Supremo, dentro do que o Supremo permitiu. E para a direita era pegar ou largar. Nessas circunstâncias, é melhor pegar do que largar, mas vão ser justos e realistas, pés no chão. Segue existindo uma imensa injustiça contra as pessoas do 8 de janeiro e da trama golpista. O fato, né, é que o calendário não ajuda, né, esse cursinho, porque o senador Otto Alencar, que é governista e é o presidente da CCJ do Senado, já disse que vai ter que seguir o rito formal lá, não dá para ir diretamente para o plenário essa votação. Então, será debatido na CCJ, a CCJ deve aprovar, porque o Esperidião Amin, que é de oposição favorável à anistia, vai relatar esse projeto, mas aí está terminando o ano, Natal. O veto, então, é algo que pode levar muito mais tempo do que as pessoas esperam, né? A utilização dessa falsa esperança, né, pelo relator, mente que nem sente, né? Porque é evidente que isso não mesmo que fosse aprovado direto, mesmo que não vá para a Comissão de Justiça, não sei se isso já foi definido pelo Alcolumbre, porque ele defendeu ontem que teria um grande concerto entre as lideranças para ir direto para o plenário e talvez ser aprovado na semana que vem no Senado. Ainda assim vai para a aprovação do Lula, mesmo que o Lula vote, aí vai para os advogados ter que pedir, não tem como o Natal deste ano isso passar, né? Terceiro Natal, né? Terceiro Natal dessas pessoas, né? Assim, o que eu acho que dessa discussão toda, a direita, assim, ela teve uma grande ajuda do Trump com relação à entrada em cena, né, dele no jogo, né? Mas eu acho também que essa entrada em cena do Trump e a incapacidade ou impotência da direita de conseguir mobilizar setores, inclusive, da sociedade brasileira, eu não estou nem falando dos atores políticos, eu falo do setor produtivo mesmo, né? De colocar isso como uma questão de valor inegociável, né, do que foi feito. Não houve esse apoio, né? As pesquisas sempre dizem que está sempre dividido, né? Meio a meio com relação a isso, mas a mobilização que precisaria ter tida, né? Fora, claro, dentro da direita, que leva muita gente na rua e tudo mais, se precisaria de muito mais para que aquela pressão que veio de fora se tornasse também uma pressão interna para se conseguir avançar. Eu acho que a votação de ontem ela é muito mais uma queda na realidade de boa parte da direita, no sentido de que, olha, perdemos, né? E que isso que está se conseguindo é pelo menos libertação de alguns reféns. Se a gente for usar, acho que foi o Rodrigo Constantino que usou essa boa analogia, né? Imagina um sequestro, um sequestro de família, mas imagina um sequestro de um banco, né? E tem um monte de gente lá dentro, de cliente e os trabalhadores, e aí os bandidos eles vão liberando aos pouquinhos, né, de acordo com aquilo que eles vão conseguindo, né? Não, entrega aqui tal coisa, eu libero não sei quem, a ajuda médica, né? Eu acho que foi mais ou menos isso que se conseguiu. Acho que quem mais merece anistia são essas pessoas ali do 8 de janeiro, e acho que vão acabar sendo agraciadas em alguma medida, diminuem um pouco do tamanho do sofrimento, mas não diminuem absolutamente nada a injustiça absurda que foi aplicada a eles, né? Evidentemente que com essa aprovação, se confirmada, a anistia não se discute mais até as eleições de 2026, não há nenhuma razão para acreditar que isso possa avançar, e fica tudo depositado nessa eleição de 26, né? O que é que vem em termos de composição do Senado, da Câmara, da vitória no Poder Executivo, para que algo possa ser efetuado depois. Não sem uma grande batalha com o Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Alexandre de Moraes já disse hoje que não cabe indulto, não cabe absolutamente nada, ou seja, se não se resolve da maneira como está se resolvendo, o Supremo provavelmente vai barrar. Mas aí é que está, dependendo dessa força política e das condições em que se chega lá em 2027, pode ser que se abra uma nova janela, né? Por enquanto, é aquela coisa de não se comemora, mas se dá um certo alento. Teremos dias
agitados nas próximas semanas e meses, com certeza. Quero agradecer muito ao Homero Marchese pela participação hoje, abrilhantando o nosso programa. Obrigado, Marchese. Obrigado também, Deltan Dallagnol, com todo o esforço para não perder a última análise aí no aeroporto, esperando o voo, esperando condições para decolar. E grato também a vocês, Cursim, pela participação. Especialmente aos nossos espectadores que acompanham a última análise, peço para você deixar o seu like, compartilhar o programa, inscreva-se no nosso canal e considere ser assinante da Gazeta do Povo com essa promoção imperdível de R$1 por mês. Durante 6 meses você apoia o nosso trabalho independente, imparcial, comprometido com a verdade e a liberdade em todos os aspectos. Liberdade de expressão você encontra aqui na Gazeta do Povo. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.